Boa noite, professor Adelmo. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar aqui, né, falando um pouco do muito que a gente tem para falar sobre esse tema. É um tema muito amplo, né, e a gente vai colocando, e não tenho dúvida que teremos uma excelente live com um debate de alto nível nesta noite. Então, vamos já começar aqui a nosso bate-papo de hoje, aqui a nossa conversa, tá certo? Professor Adelmo, o tema da nossa live hoje, a batalha cultural e a destruição da família, parece ser um tema um pouco mais denso, né? Um pouco mais pesado, digamos, mas nós queremos, assim, que o senhor nos ajude a responder, a elucidar essa questão. O que seria a batalha cultural, professor Adelmo? Então, existe um movimento de destruição da família, isso é bem nítido, né? Eu acho que não é só a destruição da família, é a própria destruição da pessoa em si, né? Então, esse movimento, essa que está há um bom tempo, né? Isso desde os primórdios que a gente percebe que como a família, a gente sabe que é o pilar da sociedade, e é através dela e é por ela que se mantém a sociedade, então não há um movimento, e esse movimento ele está, nesses últimos dias, através exatamente da cultura mudando, que é a cultura que molda, né? Pensamentos, atitudes, gestos, né? E não tenho dúvida que se a gente não abordar esse tema, não falar sobre esse tema, muitos ficarão com os seus olhos, continuarão com seus olhos tapados, seus ouvidos também, para o que está acontecendo com esse movimento, que é um movimento silencioso, é um movimento oculto, é um movimento que as pessoas não se apercebem dele, as coisas estão acontecendo paralela e, no entanto, as narrativas vão fazendo com que as pessoas se preocupem com outras coisas e esse movimento vai avançando de forma assustadora. Então, nós vamos estar detalhando do que esse movimento tem proporcionado, o que ele está, em que áreas, né, as áreas que eles têm atuado, e tanto na educação, quanto na política, quanto na saúde, o que realmente a gente tem que se preocupar o quanto antes a gente tem que nos levantar e passar adiante esse conhecimento que é tão importante nesses dias que estamos vivendo. Muito bem. O senhor falou o movimento oculto, né? Mas será que hoje em dia esse movimento está tão oculto assim? Porque cada vez mais eles estão dando a cara, né? Cada vez mais eles estão aparecendo diante de nós. Ah, quer dizer, pelo menos para aqueles que procuram saber o que é esse movimento, o que é essa luta, como falamos aqui no Brasil, o que é essa guerra cultural, né, em si. Então, essa guerra cultural, quais são esses atores que estão por detrás para a tomada desse poder? Porque a guerra cultural ela é uma disputa pela cultura. E quem são esses atores que estão por detrás de tudo isso? Ela é muito ampla, né? Ela é muito ampla. A gente fala de guerra cultural por quê? Porque se alguém quer mudar a política, antes deve mudar a cultura. Porque nós temos culturas que são individualmente, que são costumes, crenças, valores, são coisas individuais. Como nós também temos coletivamente, são histórias, tradições, os imaginários compartilhados. Então, quando a gente fala em batalha cultural, não se refere só cultura em si, porque quando eu digo que ele é silencioso e oculto, porque coisas vêm acontecendo paralelo e as pessoas não se estão se dando conta em outras áreas, porque quando a gente fala em batalha cultural, ela não está inserida no contexto só de cultura. Está no contexto da educação, está no contexto social, está no contexto político, está em todos os contextos e que existe alguém de um lado com essas narrativas, com essas
ideologias da batalha cultural, né, progressista, socialista, comunista, marxista, que é o cerne, né, da batalha cultural, e, por outro lado, existe um grupo que, eu posso dizer assim, 10 ou 20% já se despertou, e 80% ainda estão dormindo, estão ainda, eu digo, imunizados cognitivamente diante disso que está acontecendo. E quando a gente vai ver, né, quais são esses atores, né, que estão interessados em dominar, controlar, escravizar, manipular, nós temos aí, não só na área educacional, na área política, na área econômica, na área social. Então, nós temos atores em vários segmentos, mas isso tem um objetivo muito forte, de destruir a civilização ocidental. Então, a civilização ocidental vem todas essas teorias, né, para a civilização ocidental. No entanto, nós temos outras civilizações que não estão sendo afetadas por esse movimento de guerra cultural, porque eles não têm espaço lá. Mas o próprio povo ocidental é que está se autodestruindo sem se aperceber que eles estão contribuindo com ferramentas, com munições para sua autodestruição, inclusive no seio das famílias, que é essa base da sociedade que a gente tem falado. Então, os atores, eles estão em todos os segmentos, e a gente vai estar falando um pouquinho desses segmentos aí. Perfeitamente. Muitos dizem, né, nós já tocamos nesse assunto aqui também, dessa guerra, dessa batalha cultural, em outras lives nossas, vocês podem estar conferindo aqui no nosso perfil. Aliás, nós temos outros temas também bem interessantes para vocês verificarem, tanto aqui na nossa plataforma, quanto no YouTube, tá? Muitos dizem que essa guerra cultural é apenas falácia, né? É apenas falácia, que se dá uma teoria da conspiração. O que o senhor tem a dizer com relação a isso? Então, quando a gente sabe que para definir cultura é algo tão amplo, não tão extenso, que existem livros enormes falando de várias abordagens na área da cultura. Mas se nós formos resumir em breve palavras o que é cultura, né? Que é um conjunto de valores, de crenças, de conhecimento, de arte, de costumes de um povo. Então, quando a gente percebe que cultura tem esse breve conceito que nós colocamos, que é esse conjunto de valores, de crenças, de conhecimento, de arte e costumes de um povo, e quando nós enxergamos e olhamos e começamos a perceber que dentro de valores estão sendo ressignificados, estão sendo mudados, quando a gente percebe que crenças estão sendo também mudadas e conhecimentos e artes, quantas artes que se dizem que é arte, e a gente percebe que não tem nada a ver com artes, como os pais levar a criança para ver uma cena terríveis, como a gente viu, né? Pais levando para tocar em homens nu, tal, e isso ressignificando o que é arte nos conceitos, e quando a gente vê nos costumes do povo sendo mudado, a gente percebe que não tem teoria da conspiração, que não é real, agora, é aqui e agora as coisas acontecendo, só que, como eu vejo, 80% ainda estão dormindo em berço esplêndido, e as coisas, e o trem passando, e o bonde passando, quando eles menos esperarem, são essa massa de manobra que esse movimento está buscando e agregando para manipulá-lo, né, e escravizá-lo e dominá-lo. Né? Então, eu acredito que 20% já se despertaram, mas a maioria ainda estão dormindo ainda diante de um tema tão importante para a sobrevivência, para a manutenção da família e da sociedade ocidental. Claro, e agora essa questão de ressignificância, né? Tudo está sendo
ressignificado, ou seja, estão destruindo o verdadeiro significado e reconstruindo de uma forma diferente, né, com uma ressignificância que vai tender somente para um lado. Hoje em dia a discussão é de que não existe essa coisa de mulher grávida, né? Existe pessoa grávida, né? Não existe a mulher que menstrua, existe a pessoa que menstrua, né? Então eles estão atingindo, essa agenda está atingindo isso até mesmo nas escolas. A gente vê isso nas escolas, nas faculdades, né? E daí estão proliferando isso, está se formando cada vez mais é, produtores dessa informação, não pessoas que pensam, mas que aquele tipo de pessoa que é o Ctrl-C, Ctrl-V, ele copia e cola somente, não tem uma opinião formada, não pergunta e nem questiona. Eu pergunto isso porque nós precisamos agora, nesse momento aqui, nessa live, né, você que está também no YouTube acompanhando, nós precisamos aqui querer saber o conceito de família. Qual seria o conceito real de família mesmo? Então, família, como nós falamos, é a base, é o pilar, né, da sociedade. Então, a sociedade, ela começa e ela tem origem ali no seio e no meio da família, né? Então, é através da família que a gente vai obtendo valores, princípios, né, de gerações a gerações, e existe uma rocha, né, que mantém essa família. E essa rocha, né, e aí a gente tem pilares dessa rocha, né, nós temos esse pilar, Jesus Cristo, né, um pilar da família. Jesus é o pilar da família, a gente tem respeito, é um outro pilar que tem que ter na família. Nós temos que ter fidelidade, é outro pilar que a família precisa ter. Amor é outro pilar que isso tudo é uma rocha que mantém em pé esse pilar da sociedade, né? Ou seja, a sociedade só se mantém se a família realmente tiver com esses princípios de Cristo, de amor, de fidelidade, de respeito, né? Então, esse é o básico do que realmente é uma família. Porém, você falou um negócio bem interessante sobre ressignificar. Nós vivemos um tempo hoje que se chama do novo normal, né? Esse novo normal, que é o marxismo cultural, né? É justamente um trabalho constante, permanente, né? O marxismo cultural é um trabalho constante, permanente desse sistema de destruição de valores, de princípios, de família, de base da sociedade, né? Desse mecanismo para normalizar a sociedade com seus valores, ressignificando esses valores e essa delinquência está sendo inserida em todos os contextos das instituições, né, no Brasil e no mundo. Quando a gente percebe que hoje, para você fazer um cadastro em determinados sites, não tem mais o nome pai e mãe, tem filiação 1, filiação 2. Então, você está tirando exatamente a figura do pai e da mãe para começar a destruir, porque nós temos quando se fala que Deus é o pai, nós somos os filhos, nós somos a família de Deus, então esse conceito de família, de destruição, está no coração, está no projeto, no plano de Deus para com todos nós, né? Mas existe um inimigo que quer destruir e ele tem tentado, né? Mas não vai conseguir porque maior é o que está sobre nós e em nós e conosco, né? Do que está aí vagando aí com essas teorias totalmente sem sentido, e nós estamos aqui para alertá-los, despertá-los o quanto antes, né? É isso aí. Claro, claro. E nós, como cidadãos, claro, né, e cristãos, é importante nesse momento nós delinearmos, né, posicionarmos-nos e também colocar os pingos nos is, de que realmente a família está sendo atacada nesse momento. Está. Teve até pessoas que comentaram
na live passada aqui que, agora lá vinham os machões lá falar de, você sabe do que eu tô falando, né? Vieram atacar a gente aí, né? Mas tudo bem. Mas nós precisamos nos posicionar. O que que é a família? O que que é a família? Sim, a família é um homem e uma mulher, unidos, né, num propósito original. Aqueles que são cristãos, unidos a Deus, formando uma família correta, uma família centrada em Deus. Por isso que a gente abraça, né, esta campanha de hoje. Mas hoje tem também, né, uma, entre aspas, contraproposta de que homem e mulher somente não são uma família, mas sim homem com homem e mulher com mulher. Não é? Como que a gente pode reforçar essa questão para nossos ouvintes que estão aqui agora? Então, quando nos pergunta se é a favor da ideologia de gênero, né, que isso foi um projeto, inclusive, lá atrás, em 2014, do governo Dilma, com o negócio de pátria educadora, né, que foi um debate nas câmaras dos 5.700 municípios que nós temos no país, em que a Secretaria Municipal ou a Câmara Municipal ia debater sobre isso, e a gente percebe que era para incluir a ideologia de gênero nas escolas, né? Então, eles vêm tentando isso, não é de agora, e quando me perguntam, eu disse, eu sou a favor da ideologia de genes, Senhor Deus de genes, né? E quanto ao casamento, eu sou a favor da Constituição brasileira, a família de acordo com a Constituição. É claro que quando nós formos falar sobre a guerra cultural na política, nós vamos falar um pouco sobre a atualização do novo Código Civil, que está como projeto já no Senado. A gente vai estar falando um pouco disso ali para frente sobre isso. Mas o que a gente tem que realmente alertar e orientar que dentro do próprio, e isso é uma pauta também da guerra cultural dentro da política, que é sobre o documento de referência do Plano Nacional da Educação, que também foi aprovado e foi autorizado lá atrás, em 2023, em setembro, né, pelo atual governo, para que se elaborasse audiências públicas e um plano para do documento de referência, e teve a Conferência Nacional da Educação, né, e elaborou e compilou esses documentos com mais de quase 300 sugestões, e aí a gente percebe que da forma em que está a Constituição, será mudado, e a gente vai estar falando isso quando entrarmos na guerra cultural e a política. E a guerra cultural nada mais é que um embate entre forças destruidoras e conservadores. Então você tem, de um lado, forças destruidoras com seus agentes e conservadores que já já despertaram, estão levando adiante, não só através de vídeo, de live, mas de palestra, do que é o mal que isso é para a sociedade ocidental, para a família, né? Então, essa luta é uma luta exatamente para preservar valores fundamentais que sustentam essa civilização ocidental. Se a gente não preservar, a gente vai estar exatamente sendo usado e utilizado como massa dentro desse projeto chamado guerra cultural, né, para que a gente possa, ou batalha cultural, né, e é um projeto que realmente ele vem e está com seus tentáculos, né, em todas as instituições, em todo segmento, e nós precisamos estar atentos. Quando eu digo que ele é oculto, porque as coisas estão acontecendo, como a atualização do novo Código Civil, como um documento de referência, né, para o Plano Nacional de Educação, está acontecendo, mas as pessoas estão caminhando, né, estão andando, mas não estão atentas. E nós estamos aqui para que as pessoas baixem, leem e questionem, né, o seu movimento. Lá no final a gente vai dar
o que fazer, né, diante dessas coisas todas aí? Sim, claro. E essa batalha aí, a gente tem que fazer essa pergunta, claro, sempre. Por que que essa agenda está procurando, no final do dia, sempre atingir a família? Então, assim, a gente sabe que a hegemonia, né, cultural, né, ela tem como princípios, né, e isso tanto da escola de Frankfurt, que a gente vai estar falando também, como o Antônio Gramsci, né, os dois chegaram à conclusão que não basta mais a guerra de classe, não basta mais a batalha, a revolução armada, é necessário trabalhar mente, né? Tanto a escola de Frankfurt quanto o Gramsci chegaram à conclusão que só que o Gramsci estava preso, a escola de Frankfurt era exatamente um centro de pesquisa dentro da Universidade de Frankfurt, que eles chegaram à conclusão que tinha que ir em cima da mente, né? Da mente. Então, como nós e a mente é muito importante para se trabalhar dentro desse campo de batalha espiritual, e é onde ele age, onde ele atua, é importante que consiga mudar e colocar nos membros da família, tanto filho, quanto pai, quanto mãe, a redefinição de novos conceitos. Porque eles só vão conseguir avançar, eles só vão conseguir ir adiante com seu projeto de destruição da sociedade ocidental, se eles conseguirem, da civilização ocidental, se eles conseguirem destruir a família que habita da civilização ocidental. Né? Um dos pilares da civilização ocidental, por exemplo, que a gente está vendo reduzido gradativamente, é filhos. Ou seja, as famílias não estão tendo mais seus filhos, estão exatamente adotando pets. Isso é muito bom ter seus pets, né? Isso é algo muito importante, né? Ter seu animal de estimação. Isso nós percebemos que eles, inclusive, existem o autismo, né? Existe a quitação, né? Cavalos que bota a gurizada ali e tal, e para realmente restabelecer a saúde, né? E é importantíssimo um animal de estimação. Mas, por outro lado, é projeto de redução populacional, né, da civilização ocidental. A redução populacional está acontecendo acelerado na civilização ocidental, ou seja, famílias que tinham... minha mãe teve 10 filhos, né? 10 filhos. Com 35 anos ela faleceu, tinha 8 filhos. Na verdade, depois nós descobrimos que ela teve 12 filhos, né? Então, com 35 anos, minha mãe faleceu num acidente de carro, e eu não cheguei a conhecer os outros 4, já era 8 filhos quando eu tinha 8 anos. Então, hoje, a gente percebe que cada vez mais as famílias estão tendo menos filhos. E a resposta que tem que se dar para a não destruição da sociedade ocidental é ter filho. Né? É os casais gerarem filhos. É as respostas que a família tem que dar para fazer com que a sociedade ocidental não evapore, porque ela está contribuindo para a destruição dela mesma. Né? Quem fuma um cigarro está se fumando. Né? Quem está fumando cigarro está se acabando tal qual aquele cigarro está fumando. Então, a razão pelas quais é importante eles atingirem a família é porque como nós falamos, é o pilar da sociedade. Eu preciso derrubar esse pilar e vem exatamente com essas teorias da guerra cultural no segmento dentro da sociedade. Claro, claro. O senhor tocou num ponto um pouco agora atual, né? Eu também, claro, eu sou a favor de que as pessoas adotem, né, um animal, um pet, até mesmo para a sua convivência, também com a convivência das crianças em si, né? Mas quando passa dos limites, onde as pessoas exaltam mais um animal do que um ser humano, né? Como no caso de uma emissora aí que explorou tanto um cavalo lá em cima
na enchente em cima do telhado, ao invés de explorar a necessidade, né, de abrigar aquelas pessoas que ficaram sem casa, né, ficaram sem nada, perderam tudo que tinha. E essa rede de televisão, ela exaltou, né, aquele animal em si. Que situação que nós estamos vivendo agora? Então, é algo assim importante, é um símbolo, né, de resistência, de resiliência, né, do animal ter ficado ali 5 dias. Eu acho que é Claro. algo que a gente tem que realmente aprender lições dali, que você tem que lutar como nós estamos lutando aqui sobre a guerra cultural, né? Até ver ali uma pergunta, o professor Luiz, eu acho que é o professor Luiz, né, que temos que realmente continuar tendo filhos, né, professor Luiz, e não aceitar esse negócio de ideologia de gênero. Concordo em gênero, número e grau. Isso aí, professor Luiz. Deus continue lhe abençoando, meu amado, querido amigo. Então, o que acontece? A gente percebe que essa questão de mudança de significado e narrativas, né, em diversos segmentos, por exemplo, a Marina Silva chegou uma época, né, ela chegou e disse que a questão da caixa preta do avião é racismo. A gente tem a questão da outra ministra lá que disse que buraco negro não tem que existir essa expressão, que é coisa de racismo, como se fosse algo que começou aqui no Brasil, esse negócio, né? Agora é buraco afrodescendente que tem que falar. Então você tem, dentro do próprio governo, nós temos essa questão da linguagem neutra, em que a gente percebe que isso é algo tão sério que você não vê todos os discursos, né, seja ele de líderes, de ministros, de secretários, sempre tem o tal do todes, né? Ou seja, você não vê uma linha escrita pela Academia Brasileira de Letras para dizer, para se posicionar sobre isso, né? Ela está lá no seu berço esplêndido, né? As coisas acontecendo, querendo ressignificar também nossa linguagem, né? Ou seja, gramatical e outras coisas, e é discurso oficial, né? E isso a gente vai percebendo que essas mudanças, né, do que era, ou seja, você realmente ter como cuidado, como zelo, como algo. A Aniele Franco, tá ali, o professor colocou ali, né, o nome dela. Então, assim, o que acontece? A gente precisa exatamente fazer com que essas narrativas, né, de agora o meu filho é esse aqui, né? É um casal até recém-casado, noivo e casou. Eu não quero ter filho, eu vou ter esse meu animal e a espécie, como é que fica? Por isso, E a descendência, como é que fica, né? eu vou ler aqui, ó, a Maria escreveu o seguinte, né? Essa insistência em destruir o núcleo familiar, como pai, ou ela quer dizer mãe, né? Tem a ver com os objetivos da ONU? Ela perguntou, eu acredito, né? No sentido da diminuição populacional e redução da utilização dos recursos naturais. Perfeito, excelente pergunta. Como é o nome da pessoa? Marisa. Marisa. Marisa, parabéns pela pergunta. Sem dúvida, Marisa, a Agenda 2030 da ONU, com os seus ODS, né, são 17 ODS, eles têm como princípios, né, exatamente isso. Só que a gente percebe que existe um lado de um grupo que tem narrativas diferentes. Se por um lado a gente tem um grupo socialista, comunista, que tem narrativa de dominar e controlar através de pobreza e igualdade, né, que atua muito nas Américas, né, mas dentro muito mais aqui nos países de cortina de ferro, né, que é pobreza e igualdade, a narrativa do comunismo e socialismo. E, por outro lado, a gente tem a nova ordem mundial, que é o progressismo, né, que domina e controla com a narrativa de medo e ameaça, né? Então, medo e ameaça é a narrativa desse pessoal. Quando a gente tem
por exemplo, vai acontecer a COP30 aqui, e todos os recursos estão sendo canalizados para a COP30 lá no Pará, e a gente percebe que isso tem uma agenda, né, essa agenda desses eixos, né, e quando você vai olhar exatamente dos 17 eixos da Agenda 2030 da ONU, o eixo 5 se refere exatamente à ideologia de gênero. Isso é uma das razões pelas quais nós estamos muito, e se fala muito sobre isso. A gente tem alguns líderes do mundo, né, que são referência, né, dentro dessa agenda. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil, qual é o líder que está se você for consultar o site do Fórum Econômico Mundial, do Klaus Schwab, você vai encontrar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como um jovem exatamente que está alinhado com as pautas dessa agenda. Mas a gente já ouviu, inclusive, quando nós tínhamos, quando foi presidente do STF, o ministro Fux, ele tem vídeo andando, correndo pelas redes, que ele disse que o STF está alinhado, inclusive ele falou para o presidente da ONU, o STF está alinhado em divulgar, em propagar, em levar adiante todos os ODS, todas as Agenda 2030, e aí o presidente da ONU disse assim: vocês têm que ser referência para o mundo, o que o Brasil está fazendo, o mundo tem que fazer sobre isso. Isso está nesse vídeo que circula aí. Então, essa questão de destruição da família, sem sombra de dúvida, está com, tanto que o ODS, o eixo 5, vai falando muito sobre a questão da ideologia de gênero. Você vai encontrar como líder dentro do Fórum Econômico Mundial, você vai encontrar do Klaus Schwab, você vai encontrar Eduardo Leite do Brasil, você vai encontrar o Macron da França, você vai encontrar o Trudeau do Canadá, você vai encontrar líderes assim alinhados com essa agenda, né? Então, é exatamente isso aí. Perfeito. E com relação também à Agenda 2030 da ONU, nós precisamos estar bem atentos, principalmente os cristãos religiosos, de que nela não consta liberdade religiosa, tá? A liberdade religiosa é algo tão quão importante, né? E é se tratando disso, dessa questão da liberdade religiosa, que eu quero perguntar aqui para o professor Adelmo. Professor Adelmo, os cristãos estão perdendo a guerra? Estão perdendo essa batalha cultural? Então, é uma pergunta também muito interessante, porque é interessante que quando a gente percebe, os cristãos estão perdendo? Não, todos estão perdendo, todos, porque você observa que não tenha dúvida, até mesmo quem está apoiando o sistema, né, serão também perdedores. Então, a conta vai chegar para todos. A conta vai chegar para aqueles realmente que estão, que aderiram a defender essa batalha, essa agenda, para quem também não porque quando realmente o ciclo fechar, todos vão estar. Agora, os cristãos realmente que por muito tempo não se falava, não se debatia sobre essas questões, e muitos, a gente teve realmente um lockdown por causa da saúde, agora a gente vai ter um lockdown por causa do clima, então o lockdown agora é climático. Então, reset desse sistema global, né, desses sistemas, dessa agenda, desse mecanismo, já começou esse reset. Então, o foco agora, quando se colocou que realmente essa questão de saúde era a página virada e muitas coisas começaram a aparecer, dizer que não era isso, não é bem assim, começou uma nova agenda agora, essa agenda é climática. Então, nós precisamos estar atentos e despertar o quanto antes como é que está essa situação de quem realmente vai perder. Todos vão perder, cristão e não cristão. É necessário. Agora, quem realmente tem sua fé alicerçada e sua esperança em Cristo e
na palavra, né, vai realmente perceber e vai ser orientado para não aderir a isso, né? Porque muitos estão aderindo não só, como está em todo segmento, aí vai encontrar até líderes religiosos que está ressignificando, né, a palavra, ressignificando o que diz a palavra, ou seja, acrescentando coisas que ali não consta. E nós precisamos estar atentos a isso. Claro, o professor Luiz escreveu aqui, mas por que os países árabes não seguem o eixo da ONU? Eles não aceitam a cultura woke. Então, exatamente, uma boa pergunta, professor Luiz, eu já falei aqui sobre cultura woke, e tem bastante coisa ainda para falar sobre essa cultura, e quando a gente vê civilização árabe, civilização asiática, que não aceita, porque a destruição não está na civilização asiática, nem na civilização árabe, está na civilização ocidental. Então, a civilização ocidental é que absorveu isso com muita facilidade e achando que isso é um novo normal, que o mundo está assim, não está assim. Muitas coisas, muitas culturas até se exalta, né? Coisas aqui que se fosse exaltar lá, vai morrer. Então a gente percebe que se tem segmentos aí que se for para um essas duas civilizações que nós colocamos aí, não tem espaço, não tem prosseguimento lá. Porque eles não. O projeto de destruição é civilização ocidental. Certo. Nós sabemos, professor Adelmo, que a ciência ela está em prol dessa agenda. Isso é óbvio. Basta prestar atenção que sim, a agenda ela está concordando com tantos absurdos, né, e colocando isso em pauta. A religião está nesse caminho também? Sem dúvida. A religião, quando a gente fala religião, né, eu estou religando algo que um dia foi desligado. Então, eu estou religando. Religião, ela vem de religar algo que um dia, e a palavra diz que Deus está em Cristo religando, reconciliando consigo o mundo. Então, quando vem ressignificar, quando vem trazer um novo conceito, né, e aí a gente vai ver diversos segmentos, diversos em que o homem é mais exaltado que Deus. Então, às vezes, Deus não está ali naquele local. Deus não tem espaço naquele local, e sim o homem. O homem é a figura, assim, de ser exaltado e acima de tudo e de todos, né? E isso a gente percebe que dentro do movimento cristão isso tem acontecido. E isso é exatamente porque as coisas elas acontecem da vontade de Deus e da permissão de Deus. Então, quando é da vontade de Deus, não tenha dúvida que as coisas vão bem. Mas quando é da permissão de Deus, é para um ensinamento, para um propósito, para uma lição. Então, o que é permissão de Deus, nós precisamos tirar dali o que quer nos dizer quanto a isso. E quantos líderes que se levantaram já aí sendo e querendo ser Deus que foram expostos, né, foram colocados como pessoas realmente insignificantes, né, ou seja, o que era, percebeu que não é, né, então, e quando a gente percebe essa questão de liberdade, né, pátria, família, né, e Deus, né? Deus, pátria, família, liberdade, são palavras que se falam muito, mas onde está esse contexto, né? Esse contexto, se a gente for perceber lá em Êxodo, em que Deus fala para Moisés através de uma sarça, e Moisés fica ali, eu vou dizer ao povo, que Deus disse, olha, eu vi a oração daquele povo lá, eu quero que você vá lá e liberte aquele povo. E Moisés disse, eu vou lá, mas vou dizer quem foi que mandou lá. E Deus disse assim, olha, diz que eu sou te enviou. Então, aí a gente vê Deus nesse negócio. Então, Moisés vai lá e diz assim, olha, coloca um sangue nos umbrais, que vai vir o espírito da morte e vai matar todo mundo. E aquele que tiver com aquele sangue ali nos umbrais da porta, a morte não vai pegar. Então, nós vimos ali, Moisés foi lá, depois que depois que amoleceu o coração do faraó, Moisés chegou e disse assim, olha, para o povo, agora eu vou levar para vocês para uma pátria, para uma nação, né? Ou seja, Moisés
quando falou para o povo, entre nas suas casas. Então, família, se reúne com sua família aí, que vai vir a morte. Então, nós vimos Deus, nós vimos família, nós vimos libertação do povo e nós vimos nação, uma pátria que eles foram, né? Então, existe um contexto aí em cima disso. Claro. O senhor tocou aqui na figura de Moisés, né, figura bíblica, claro, e dentro das escrituras sempre houve a interferência na liderança de homens. Me refiro ao sexo masculino, né? Então hoje nessa guerra cultural, batalha cultural, nós vemos claramente também essa figura masculina sendo atacada, né? Então, amanhã nós vamos ter uma live aqui, né, com o pastor Klaus. O pastor Klaus, ele trata de um assunto com relação à orfandade e as causas que chegam até isso, né, antes e depois da orfandade, e também baseado no livro chamado O Mundo Precisa de um Pai. Então, eu já quero fazer aqui essa conexão aqui e fazer a seguinte pergunta: por que a figura justamente paterna ela está sendo tão denegrida, ela está sendo tão assim diluída, né? Diluída essa figura paterna. Então, a guerra cultural é importante que acabe com a figura paterna, né? Ela é um dos objetivos da guerra cultural é que não exista a figura masculina, né? E entre aí, isso aí seria para um outro debate, a questão do feminismo. Então, é importante que acabe com a figura paterna, porque foi o próprio Deus que disse como ensinamento, ensina os teus filhos andando, caminhando, os meus mandamentos, os meus princípios, andando, sentado, caminhando, diz para o pai. Então, existe hoje uma fúria, né? Uma fúria dos sem pai, ou seja, existe aqueles que não têm um referencial de pai, a importância de não se ter um referencial de pai, e provoca essa fúria, né, dos sem pais. Então, geralmente, você vai ver que a maioria das delinquências que se encontram são pessoas que não teve um referencial genuíno de pai, ou seja, tem um pai, mas não é um pai que segue um pai com seus princípios, seus valores, né, seu amor, seu cuidado, sua fidelidade, seu respeito com os seus da família. Então, é preciso desconectar uma geração da outra geração. O conflito entre uma geração de jovens, e crianças e adolescentes, com a geração de idosos, que tem vivência, tem experiência, e tem que ensinar para essa geração e perpetuar a geração, a família. Então, existe um hiato, existe um projeto exatamente da guerra cultural para que a geração ou ela morra antes ou ela consiga, através, né, exatamente de meios tecnológicos, a gente tem algumas palestras em cima exatamente disso, né, dos desafios que a internet proporciona, ou ele se mutila, ou ele se suicida, ou ele desaparece de alguma forma, ou ele se torna rebelde, ou ele fica uma geração furiosa com seu pai, né, para que exatamente essa geração não se encontre com a geração de experiente, de idosos, ou seja, ou ela morre antes, ou ela se rebela antes, né? E com isso, vai passando, quando a gente vai falando sobre essa mudança, né? Existe o arranjo familiar está inserido e dentro desse novo Código, né, Civil. Então, o presidente do Senado, o ano passado, resolveu fazer uma comissão de alguns juristas que eles entregaram. Agora, esse ano, exatamente, tiveram em quatro cidades, como São Paulo, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Só que quem soube que eles estiveram reunidos nessas cidades? Pouquíssimas pessoas souberam, né, levantando coisas para o Código Civil. Só esteve lá pessoas realmente que estavam. Eles receberam quase 300 propostas de mudança, e vai ter mudança no arranjo familiar,
vai ter mudança na regulação de empresas, vai ter mudança de contratos, de herança, de propriedade, direitos dos animais, direitos digitais, ou seja, é algo assim interessante e é algo que a gente precisa de uma live para explicar sobre isso. Então, essa questão por exemplo, sobre esse documento de referência, né, que a Conferência Nacional da Educação, eles tiveram também em várias cidades. O presidente atual, ele autorizou que fosse nas cidades levantar questões para o Plano Nacional da Educação, que será debatido, e será um pré-projeto, assim como outro pré-projeto, para ser aprovado no Senado. Então, essas mudanças que a gente percebe exatamente, tem cunhos, por exemplo, dentro desse documento de referência, ideológicos, claro. Como, por exemplo, o governo, o Estado e a escola têm um poder, têm um papel de influenciar, né, a formação de visão de mundo dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos, ou seja, trazer uma nova ressignificação e os pais sem saber, não, os pais estão sabendo. Então, eu vou trazer uma ressignificação de movimentos minoritários, como o que é a questão de negro, de LGBT, de povos indígenas, de agricultura, de empresário, de propriedade privada, ou seja, são doutrinação ideológica autorizada para que aconteça nas escolas de forma tal que a pergunta em cima disso é: qual a preocupação do governo com baixo nível de alfabetização? Os resultados vergonhosos que o Brasil tem obtidos nos testes internacionais. O Brasil está empatado com os menores países da África, estão abaixo dos países na área da educação. Então, isso quando a gente diz que é um movimento oculto e invisível, porque as coisas estão acontecendo na área da educação, na área da justiça, na área da segurança, na área social, e na área da saúde, né? E as pessoas estão caminhando, e a gente precisa estar fazendo e orientando e alertando quanto a isso. Exatamente. Não é o momento de as religiões se dividirem novamente, principalmente os cristãos, né? Não é o momento, é hora de se unir em defesa da família, porque precisamos chegar ao entendimento de que a família é um projeto divino de Deus, né? Aqui se tudo ocorrer bem, esse ano nós vamos proporcionar alguns seminários, né? Algumas conferências com relação a justamente a família, né? E focando principalmente, né, as três grandes bênçãos que Deus deu para o homem, de crescer, multiplicar e dominar, o seu significado e sua essência, né? Então, desde já quero convidar aqui os que estão aqui nessa live, aqui, os que estão vendo a reprise, que estão no YouTube também. Muito em breve nós vamos proporcionar esses seminários, né? Porque são muito importantes a gente aprofundar nesses temas, principalmente no dia de hoje, né? Estamos chegando aqui, né? O professor Luiz, acho que colocou lá o Brasil Paralelo, muito bom. Cadê? Professor Luiz. Eu quero também dizer que, também dentro da política, né, nós temos um movimento que a gente precisa ter muito cuidado com esse movimento, que ele tem um cunho assim, parecendo brasileiro, mas é um movimento preocupante, que é o Renova BR, né? Esse Renova BR que tem como investidor o Paulo Lemann, né? E forma políticas, né? E assim como a gente tem um partido totalmente de esquerda extremista que é pátria amada, né? Tem uma bandeira do Brasil, só que e as pessoas vão aderindo sem conhecer, e a gente sabe que o Paulo Lemann é uma grande apoiador, investidor, né, desse governo, tanto é que ele tem uma ONG, né, a Mega Educa, né, que leva e que tem parceria com o governo, levar a internet ali, né, outra fundação, FHC, é outro que tem formação de política, a gente sabe exatamente com isso. Só que, como diz, a conta vai chegar, pessoas que compactuam, né, com a ideologia progressista não irão escapar das duras punições dos seus algozes. Os seus algozes vão vir, e muitos que já fazem parte
de criticar, de rebelar pela simples razão, eles são cancelados. A cultura do cancelamento dentro da cultura woke é muito intensa para eles mesmos. Então, eles não... muitos tentam até sair dessa bolha, né? Mas não conseguem, porque serão cancelados e mandados embora, né? Sim, e esse fenômeno aí atual, desse movimento cultural, digamos, ideológico, a ideia realmente é desmantelar a família. Então, nós precisamos nos municiar de informações, de coragem, né, de lutar realmente nesse momento. Eu gostaria que o senhor mostrasse assim, se o senhor tiver aqui alguma referência para poder estar estudando aqui junto. Deixa eu mostrar aqui alguns livros de referência. Esse aqui é muito bom. Como Destruir a Civilização Ocidental, né? Esse livro aqui é interessante. Como Destruir a Civilização Ocidental, como ela está sendo destruída, né? E sei que esse aqui, Cultura Woke, né? A Revolução da Cultura Woke, né? É muito interessante. Origem e Consequência da Cultura Woke. Esse aqui pode ser um dos carros-chefes aqui nosso, né? Que é do Agostinho Laje, né? A Guerra Cultural. Sim. Muito bom. É muito bom, A Guerra Cultural. Um outro livro também é A Guerra Cultural na Prática, também muito bom esse livro, né? Recomendo com empenho. Um outro livro aqui também é O Totalitarismo Suave, ou seja, como é que suavemente o totalitarismo está entrando na veia, na mente, no coração das pessoas, sem que elas percebam. O Totalitarismo Suave. Um outro aqui também que eu acho interessante é esse Política, Ideologia e Conspiração, também muito interessante. E um livreto, né? Que é esse livreto aqui, né? Que é O Clero do Partido da KGB à fundação do PT, né? Como realmente a KGB, o que ela tem dentro da formação desse partido aí. Então, perfeitamente. Eu quero agradecer, eu acho que já estamos já no final, né? Ou não? Na verdade, eu queria aqui que o senhor fizesse aqui uma espécie de um chamado para ação. O que a gente pode fazer nesse momento agora para começar a agir, começar a tomar uma iniciativa? Então, precisamos urgentemente, para ontem, né, despertar sementes que possam, a fim de plantar, né, e replantar essas estratégias e táticas de combate a essa guerra, né? Ou seja, a gente precisa nos apropriar, ler literatura que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, e estar atento dentro de todos os segmentos. A gente sabe, dentro da área da saúde, e infelizmente a gente não conseguiu entrar na saúde, nos cinemas, né? A gente precisa fazer, de repente, uma segunda live para ir mais adiante sobre esse tema, né? Então, o que nós precisamos é exatamente fazer com que a gente se abasteça de informação para levar adiante e tentar mostrar para as pessoas, tirar ela dessa bolha, tirar ela dessa massa, né, que ela está sendo como uma manobra. Então, o que ela acha que não é. Ela pensa que a coisa é climática e não é. Então, ela precisa estar atento quem são esses autores e por que as coisas estão acontecendo, né? Então, essa é a nossa recomendação. E eu quero muito, eu não sei se tem mais perguntas, se tiver, a gente está aí para responder. Né? Eu acho que, da minha parte, as perguntas terminaram, né? Então, assim, muito obrigado. Eu quero agradecer a participação de todos, né? No Instagram, no YouTube, ao Ministério Family Pace Brasil, né, que nos proporcionou mais essa oportunidade, né, de falar um pouco
tantas coisas que a gente tem a colocar. Quero agradecer ao meu amigo, meu irmão, Linderson Vaz, né, por essa condução tão maravilhosa, né, e ele é o fera dessa área aí de comunicação, né. Quero agradecer também pelo convite, ficamos à disposição para as próximas lives, mas eu quero deixar aqui uma frase, né, que hoje eu estava pensando sobre ela, que eu escrevi, que eu digo assim: o segredo para sair dessa matrix, dessa bolha rumo à liberdade, é a coragem. É isso aí. Então, a frase é: o segredo para sair dessa matrix, dessa bolha rumo à liberdade, é a coragem. Então, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando, rica, poderosa, abundantemente. Estamos à disposição e vamos para frente, né? Meu abraço, minha continência a todos. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado aqui à professora Delma pela presença de todos que estiveram nessa 1 hora de live aqui. Nossa live, como sempre, vai ficar gravada, vai ficar aqui no nosso perfil do Instagram e também nós vamos subir para o YouTube, tá certo? Não esquecendo também que amanhã, às 21 horas no horário de Brasília, nós vamos ter a transmissão da nossa live, terceiro e último dia com o pastor Klaus e o professor Juliano Escrimin. Já anota aí, já compartilha com seus amigos, tá certo? Para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas com essas nossas informações, esses nossos vídeos, tá certo? Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos, muito obrigado por estarem presentes conosco, compartilhem, curtam, tá certo? E siga-nos, a nossa página, tanto no YouTube quanto no Instagram. Então, muito obrigado a todos, que todos tenham uma excelente semana.